Olá pessoal, estamos aqui em Arévalo, terra onde cresceu a princesa Isabel de Castela, a Isabel Católica. Este é o castelo de Arévalo. Não é o castelo em que Isabel morou, porque o castelo que ela morou já foi destruído e aí já reconstruíram, já é outro castelo, certo? Já foi reformado, vamos dizer assim. Mas quando Henrique IV assumiu o trono, ele mandou a Isabel, que era pequena, a minha irmã, para longe, né, para ela não tentar assumir o trono. E então ela veio junto com a sua mãe para Arévalo e ficou aos cuidados aqui do Chacón, que era o seu guia, né, o seu tutor, e junto com o irmão mais novo dela, o Afonso. E ela morou muitos anos aqui em Arévalo, tinha um carinho muito especial por Arévalo, tanto é que ela não queria que nunca dessem Arévalo para ninguém, que Arévalo continuasse sempre com a coroa. Esse castelo aqui depois, mais tarde, foi dado para Juan Velázquez de Cuéllar, que foi tesoureiro da coroa, e ele ganhou esse castelo pelos serviços prestados, e sempre foi muito fiel ao rei Fernando de Aragão e a coroa. Tanto é que mais tarde, com a morte de Isabel, os novos reis, Felipe, Joana, etc., tentaram dar Arévalo para outros nobres. E Arévalo foi uma das primeiras cidades a se revoltar contra a coroa e fez uma guerra para tentar impedir que a vontade de Isabel, que era nunca dar Arévalo para outra monarca, fosse negligenciada. Então, entre 1516 e 1517 houve uma guerra aqui, justamente para que Arévalo não caísse nas mãos de outro nobre. Ao longo do tempo, este castelo foi mudando, claro, de mão em mão, como sempre acontece, e atualmente ele está sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura aqui da Espanha. Em 1958, este castelo, que estava abandonado, ele foi reformado para servir de depósito de grãos de trigo. E ele é capaz de armazenar 1,8 toneladas deste grão. Isso aconteceu até 1977. Hoje ele está aberto à visitação, só que isso ocorre apenas aos sábados. Então, para o turismo é meio complicado, né, de você pegar o castelo aberto, né, porque é muito limitado. Mas mesmo assim, mesmo que só o vendo de fora, vale a pena conhecer este castelo, essa maravilha da Espanha. Estamos indo então para o nosso próximo ponto. Uma coisa que nós notamos é que aqui também eles usam as cortininhas nas portas aqui, como tinha nas outras pequenas cidadezinhas. Provavelmente no período de calor deve ser muito quente a cidade, e aí eles deixam as portas abertas só com a cortininha. Arévalo tem 8.000 habitantes, então é uma cidade pequenininha que rapidamente você consegue visitar tudo. Em cidades muito pequenas como esta, o ideal é você caminhar toda a cidade, pois você acaba descobrindo curiosidades que você não consegue colocar no planejamento do roteiro, como esta torre, por exemplo, da igreja de Santa Maria. Vejam que ela tem um portal que atravessa a torre para não interromper a rua. É a primeira vez que eu vejo assim uma torre de igreja vazada. E agora estamos aqui na Praça de la Vila, que seria a praça maior de Arévalo, né? E é uma bela praça. Ela tem uma igreja aqui, que é a igreja de Santa Maria, está à minha esquerda,
E para o outro lado, eu vou virar. Atrás de mim tem a igreja de San Martín. Todas as duas igrejas são do século XII, aquela do 12 para o 13. E ela é interessante que ela tem duas torres, então por isso eles chamam de Igreja das Torres Gêmeas, que não era tão comum, né? Muitas vezes tinha apenas uma torre. É uma praça muito bonita, muito interessante. Não tem praticamente ninguém aqui, então você fica bem à vontade para fazer fotos, para curtir a praça. É bem interessante. Uma coisa que a gente costuma fazer em nossas viagens, principalmente em cidades pequenas como essa, é marcar vários pontos de interesse, mesmo que não seja aquele ponto turístico super interessante, mas marcar, por exemplo, as igrejas, Ou algum monumento, alguma estátua. E tentar fazer um circuito dentro da cidade. Então você vai visitando esses monumentos e eles são só um pretexto para você ir caminhando pela cidade e conhecendo a cidade. Então, agora vamos no monumento tal, agora vamos na igreja X, Y. E só o deslocamento já é a parte interessante da história. E este aqui é um monumento ao cotinilo, que é um porquinho filhote que eles assam. Aqui nessa região é um prato típico muito popular. Então nós vimos muito nos restaurantes em Segóvia, aqui em Arévalo também. Apesar de gostarmos de carne de porco, a gente não tem coragem de comer o porquinho assim inteiro. O coitado ainda virou monumento. Aqui, vejam só. E vocês? Comem assim o porquinho inteiro? Tem coragem? E aqui na Praça do Arrabal temos a igreja de Santo Domingo. A nossa intenção era mostrar todas as igrejas aqui, ou as principais igrejas por dentro, para vocês terem ideia de quais vale a pena visitar. Mas infelizmente a maioria estão fechadas. Essa felizmente estava aberta. E nesta igreja estão os restos de São Vitorino, que é o patrono de Arévalo. E tem também a Virgem das Angústias. É isso? A Virgem das Angústias, que é considerada padroeira também da cidade de Arévalo. Isso. Então é uma igreja do século XII, construída em estilo mudéjar, mas ao longo dos séculos ela foi se alterando bastante. Então hoje ela tem elementos barrocos, como a cúpula, ela tem elementos renascentistas. Então ela é uma grande mistura, essa igreja. Se você estiver passando por aqui, vale a pena dar uma entradinha e conhecer. Uma curiosidade é que, apesar de apenas 8.000 habitantes, Arévalo tem cerca de 10 igrejas, ou seja, uma para cada 800 habitantes, o que mostra a grande religiosidade do povo espanhol. Então, só em você visitar as igrejas, você já vai caminhar por toda a cidade. Como essa daqui, por exemplo, a igreja de São Miguel, que infelizmente estava fechada, mas parece ser muito bonita. E é claro que em Arévalo tinha que ter uma estátua da Rainha Isabel, já que ela é a grande estrela aqui dessa cidade. E a estátua fica bem na frente da bela porta de entrada na cidade. Aqui então nós estamos do lado de fora da cidade, né? Seria o Arrabalde, como eles chamam, por isso tem a Praça do Arrabal. Aqui eram as muralhas e lá para dentro era a cidade amuralhada. Estamos aqui numa outra pracinha, bem no centro agora da Arévalo, um pouco mais recente, apesar que na época já existia essa Arévalo daqui. E aqui atrás de mim tem o Palácio de Cárdenas. Esse palácio eu acredito que seja da família dele, não dele propriamente, deve ser dos
dos filhos, porque esse palácio é do século XVI e o Cárdenas era do século XV. O Cárdenas, ele era o braço direito da Isabel, primo do Chacon, que foi o tutor da Isabel. O Chacon chamou ele para ajudar, e ele que estava em todos os eventos importantes. Então, na entrega de Granada aos reis, ele tá lá. Ele que costurou o Tratado de Tordesilhas. Então, era um cara assim que agia nos bastidores, né? Ele que estava sempre resolvendo tudo nos bastidores. Ah, precisa saber o que está acontecendo em tal lugar. O Cárdenas ia lá e descobriu o que estava acontecendo para informar os reis e etc. Então, foi um personagem muito importante. E apesar de o palácio não ter sido habitado por ele, provavelmente, é da família dele. E tem o brasão da família em cima. E aqui nós temos uma bela vista de Arévalo e muitas plantações ainda aqui, um lugar bem agrícola. É importante dizer que se vocês tiverem interesse em visitar essas cidadezinhas, é importante alugar um carro, porque essas cidadezinhas têm muito pouco transporte público. Às vezes o ônibus é uma vez por semana, às vezes uma vez por dia. Então não dá para o turista vir, passear e já sair no mesmo dia. Então o interessante é ter um carro, que aí você consegue fazer várias cidades dessa no mesmo dia. São cidades pequenininhas, mas muito charmosas, com muita história. E com estas imagens de Arévalo, nos despedimos desta pequena cidade espanhola. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir o vídeo e nos vemos na próxima cidade. Um abraço! Até a próxima, pessoal!